Shalom, shalom. Nós hoje vamos estar falando sobre Davi Hamelech, o rei Davi. A gente vai ler um versículo do Salmo 27, o livro de Tehillim, Salmos. A gente vai ler o versículo 10, Salmo 27, 10, que diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Yahuá me acolherá. Olha que bonito, vou ler de novo. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Yahuá me acolherá. Amém. A gente vai estar falando o seguinte: Davi, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada na vida, uma pessoa fracassada, aquela pessoa que coloca a culpa de suas derrotas no pai, na mãe ou em quem quer que seja, mas ele foi um homem que venceu. Por que Davi está fazendo essa declaração? Ainda que meu pai e minha mãe eles estejam me abandonando, contudo Yahuá me acolherá. Por quê? Diz a tradição de Israel que quando Jessé, que morava em Beit-Lehem, Belém, Jessé estava lá, os líderes religiosos da cidade chegaram para ele e falaram: olha, você já tem muitos filhos, e você, Jessé, Ishai, você é neto de Ruth. Ele falou: mas Ruth, minha avó, foi uma mulher honrada. Ah, mas ela é moabita. Você sabe, ela é descendente de Ló através de um incesto com uma de suas filhas. A outra filha gerou Amon e essa gerou Moabe, do qual Ruth é descendente. E você já está espalhando esse sangue aqui, já vários filhos param de ter filho. E Ishai, que é Jessé, muito triste, teria despedido sua esposa, mas sua esposa não teria aceitado muito bem isso. E ela se disfarçou de prostituta e ficou num lugar que ela sabia que Jessé passaria, e Jessé coabitou com ela e ela engravidou. Alguns meses mais tarde disseram: Jessé, sua mulher adulterou. E ele foi conversar com ela e ela explicou que não era adultério coisa nenhuma, que aquela lei que eles estavam fazendo, aqueles líderes religiosos, era absurda, que na verdade era um filho legítimo do casal. E aquela história já tinha se espalhado por Israel, que aquele filho não era de Jessé, que ele era uma relação não permitida, e aquela criança já era alvo de curiosidade, controvérsia, ódio, rancor, já sendo gerado no ventre, já com tanta intriga sendo formada a respeito dele. Talvez você esteja ouvindo essa história e você esteja pensando assim: poxa, essa história parece comigo. Eu sou um filho indesejado. Na minha casa, eu fui fruto de uma gravidez talvez não permitida, uma relação assim, toda contraditória do meu pai com a minha mãe. Meu pai abandonou minha mãe, eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe, eu sou criado longe do convívio da minha família, sei lá. Que você possa assim entender que o que você passa não é só você. Esse gigante na história das escrituras chamado Davi, ele quando nasce já está todo esse cenário montado. Vamos ver esse garoto. Olha, esse garoto não pode ficar muito no convívio com os outros irmãos, vamos botar ele para escanteio, ele vai ficar cuidando de ovelhas. Então logo ele consiga já fazer alguma coisa, ele vai trabalhar com as ovelhas, para ficar longe do contato das pessoas. Todo mundo já odeia essa criança. Mais um descendente de Ruth. E será que é descendente de Ruth mesmo? Talvez seja pior ainda, fruto de um adultério da mulher de Jessé. Ou seja, então ele foi tratado dessa maneira. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o profeta Shmuel chega lá, ele sabia, ele havia recebido orientação do Criador que um dos filhos de Jessé seria rei sobre Israel. E lá chegando, Jessé vai passando vários filhos, Samuel se entusiasma com alguns, mas o Criador fala: não é esse, eu não estou olhando igual você, eu olho para o coração, você olha só para o que está diante dos olhos. E o profeta Samuel falou: vem cá, você não tem mais nenhum filho não, eu não vou me sentar para comer enquanto você não disser. E Jessé, bem triste, falou: eu tenho outro filho. Aquele filho que ele estava querendo esconder, aquele que trazia vergonha para a família, mas era aquele que o Criador estava escolhendo para ser o rei de Israel, aquele que era o adorador, que adorava em espírito e em verdade. A tradição de Israel diz que Davi, enquanto cuidava das ovelhas, ele tinha alguns hábitos. Ele tinha o hábito de tocar harpa, compor canções para o Criador,
e ele tinha o hábito de estudar a Torá, que é a instrução amorosa do Criador, durante todo o dia. Então Davi é trazido à presença do profeta, ele não acredita muito que aquele menino seria o rei de Israel, e o Criador falou, é esse mesmo, derrama o óleo sobre a cabeça dele, porque eu não olho para o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. Nem o profeta estava entendendo. Então a gente percebe que Davi, ele é ungido ali na frente do pai, da mãe, dos irmãos, ninguém entendeu nada. A gente percebe mais na frente, no livro de 1 Samuel, que ele era desprezado pelos irmãos, quando o pai manda ele enviar algumas coisas para os irmãos que estão no campo de batalha, que estão sendo afrontados por Golias. Os irmãos falam para ele assim, olha, por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Você não tinha que estar cuidando das ovelhas? O que você está fazendo aqui? Ou seja, a gente percebe uma atmosfera muito negativa na família de Davi em relação a ele. Claro, quando ele se torna um rei, as coisas mudam. Essa é a tendência da humanidade. Quando você atinge um certo status, vamos dizer assim, aquelas mesmas pessoas que estavam fazendo tudo para te derrubar, subitamente se transformam em seus amigos. Bom, mas a gente não quer se deter nisso. A mensagem que o Criador está querendo trazer para nós hoje é a seguinte: será que você tem se prendido ao que aconteceu lá atrás na sua vida? Será que não foi uma permissão do Criador ter acontecido tudo isso com você, para você se transformar nessa pessoa que você é hoje? Será que se não tivesse sido esse caminho, isso que aconteceu com você, você seria essa pessoa de caráter, de fibra, de resistência, essa pessoa que entende o sofrimento muitas vezes de outras pessoas? Ou seja, as Escrituras dizem em Romanos 8:28 que o Criador faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para de olhar para o seu passado se lamentando, para de ficar se queixando com o Criador, por que você nasceu nessa família, por que seu pai te despreza, por que sua mãe te despreza, por que seu irmão te despreza, e entenda como a vontade soberana daquele que fez os céus e a terra. Será que se Davi não tivesse passado por esses problemas, teria sido ele chamado pelas Escrituras de um homem segundo o coração de Elohim? Será que ele seria chamado assim? Ou seja, os problemas, as aflições acabam nos aprimorando. Que o Criador possa te abençoar poderosamente e que você faça como o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, disse em uma de suas cartas: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.